grande alegria, né, que estamos mais uma vez na presença do Senhor. Por mim mesmo eu não estava, mas Deus aprove, Deus pela misericórdia dele, nós estamos aqui. Porque se estamos na casa de Deus é pela misericórdia. Porque a palavra de Deus diz assim, que a misericórdia dele é infinita e a misericórdia dele se renova a cada dia. Eu agradeço também ao pastor Alexandre, a esposa, quando eles falaram que se eu pregava, irmãos, na realidade eu não prego. Mas quando Deus fala pra gente ir, a gente tem que fazer a vontade dele, porque é ele que manda. E quando eu cheguei aqui, eu pedi, orando no monte, eu tinha pedido uma palavra para Deus. E Deus me deu uma palavra que se fala sobre uma pequena letrinha, mas tem grande efeito, que é a palavra fé. E quando eu estava aqui, o pastor Alexandre falou que a campanha era de fé. Eu não sabia do tema da campanha, mas o nosso Deus é aquele que sabe todas as coisas e confirma tudo. Então eu falei, obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi confirmada. Eu agradeço a Deus pelo fôlego de vida. Eu agradeço a Deus por cada um que está aqui. E hoje, para não perder tempo, irmãos, queria que os irmãos abrissem comigo. Poderoso Deus. Eita, Jesus, aleluia. Deus amado, Deus santo. Aleluia. Eu sou a filhinha, Jesus. Vamos ler Marcos 6, no versículo 45 em diante. Aleluia. É, papai, abençoa a tua filhinha, meu Jesus. Na palavra de Deus, também em Apocalipse 22, diz que os tímidos não entrarão no reino de Deus. Então devemos fazer a vontade de Deus, deixar na mão dele, porque eu creio que morra eu e a vontade de Deus impere nesta noite. Amém. Jesus anda sobre as águas. Olha aí. Amém, irmãos? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo despedido, foi ao monte orar. E sobressaindo a tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram-se que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os ouviam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, fala a palavra de Jesus, uma palavra muitas vezes ouvida pelos irmãos, uma palavra muito conhecida, mas a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus é como uma fonte de água viva, que se renova todo dia. E se já foi pregada essa palavra aqui, Deus sabe como vai usar nesta noite, porque tem alma que chegou aqui de uma maneira diferenciada. Então Deus fala como Ele quer, Deus usa como Ele quer, porque Ele é o dono de todas as coisas. E quando eu estava meditando nesta palavra na minha casa, Deus mostrava para mim sobre a obediência, a desobediência e como chegar nas promessas que Deus faz na nossa vida. E no primeiro versículo aí, fala assim: e Deus obrigou os discípulos. Essa passagem, depois que aconteceu esse episódio que Deus anda sobre o mar, é porque Jesus estava fazendo a multiplicação dos peixes e dos pães. Só que Jesus estava com os seus discípulos. A multidão cercava, a multidão por onde Jesus ia, a multidão
idolatria. É só se prostrar diante do santo de madeira. Um santo de gesso não é. Idolatria é você deixar de vir na casa de Deus. É ficar na frente de um Facebook. Pra sua cadeirinha. E lá fora e ficar fofocando com a vizinha. Isso também é idolatria. Então, irmãos, mas ele tinha separado os 12 discípulos, porque ele foi chamando um a um, e a maioria deles eram os pescadores. Quando ele falava, você vai ser não pescador de peixe, mas pescadores de almas. E ele separou 12 daquela grande multidão. E quando ele parou de fazer um milagre, irmãos, dos pães, da multiplicação dos pães e dos peixes, ele que foi orar, porque na palavra de Deus, ele deixa um grande mandamento para nós: orar sem cessar, porque esse é o fortalecimento do crente. Se você não ora, se você não jejua, é impossível você ficar de pé na presença de Deus, porque os dias são maus e o diabo anda 24 horas buscando quem possa roubar, buscando quem possa tragar. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele deixa uma estratégia, uma receita: orar e vigiar. E Jesus subiu no monte para orar e falou para os seus discípulos: passem para a margem da outra margem de lá, porque vão vocês primeiro. Mas no versículo que eu acabei de ler para os irmãos, ele diz assim: o verbo está no sentido imperativo. Mas o que é isso? Ele obrigou os discípulos a atravessarem para outra margem. Então, irmãos, isso faz sentido também nos dias de hoje. Por muitas vezes Deus fala conosco, mas nós queremos reverter. Nós queremos colocar o jeitinho brasileiro. Mas nós lá no céu não tem esse jeitinho. E quando Jesus obrigou os discípulos, porque está em Cristo, Provérbios 3, Candolema Sóbria, número 12, está escrito: porque eu, o Senhor, corrijo a quem eu amo. E se Deus corrige é porque Ele ama. Mas tem crente, muito crente dodóizinho, Candolema Saia, crente cristão, o crente que não aceita correção, precisa se converter de novo. Porque hoje, irmãos, em Candarabaçúbia, o que mais tem nas igrejas por aí afora, nesses templos grandes, é a doutrina da prosperidade. Você vai ganhar, você vai ter, é chave de carro, é chave de casa. Isso é óbvio, irmãos. Se nós estamos na presença de Deus, se nós anunciarmos o mundo, é óbvio que Ele tem para você. E Candarabaçúbia, então aqueles discípulos entraram no barco e Deus obrigou eles a irem, e eles foram. E Deus ficou olhando eles. Mas mal eles sabiam que quando Deus coloca, é porque Deus sabe. Quando Deus manda, é porque Ele é fiel, é porque Ele cuida. Mas tem muita gente, essa é a diferença do crente obediente e do crente desobediente. Porque quando Deus coloca o crente obediente para passar pela prova, Ele cuida. Ele sabe que lá na frente ele tem que passar por prova, mas ele sabe que ele vai ter vitória. E quando ele é posto no barco, ele consegue atravessar. Agora o crente desobediente é diferente. Se ele vai no barco por vontade própria, sem perguntar para Deus,
Porque Deus diz na palavra dele, Candorava subiria, para nós sermos valentes, para nós sermos gideões, para nós colocarmos nossa fé em ação. É fácil servir a Deus quando está na prova. Que nesse menemereia, até o ateu vira crente, até o ateu quer pedir oração, até o ateu acha que Deus existe. Eu quero ver Candorava súbia, servir a Deus quando você tem tudo. Candorava xingamanava súbia. Então o barquinho começou a chacoalhar. E Jesus vendo isso, como Jesus não deixa o filho dele a mendigar o pão e nem a descendência passar fome, Jesus começou a ver eles lá, entristecido, preocupado, vai naufragar o barco. Candalava chúbia. Isso é normal acontecer nas nossas vidas, irmãos. Ai, Candalava saba, principalmente na vida daquele é fiel, aquele que fala que não passou por prova, não está passando por prova, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus diz que o crente tem que incomodar. Se o crente não estiver incomodando, dobre o seu joelho e pergunta para Deus: o que há de errado comigo? Porque amizade com Deus é inimizade com o mundo. E eu vejo, irmãos, que os profetas na Bíblia que passaram por um teste, tiveram que ser provados para ser aprovados de Deus, para ser aprovados por Deus. Um grande desses profetas nós encontramos ali no livro de Gênesis, que começa no versículo 22, no capítulo 22, versículo 2, quando Jesus fala a Abraão: Abraão, toma o seu único filho e leva ele em holocausto no monte de Moriá e fica na saia. Pergunta para mim, irmão, se Abraão murmurou, se Abraão procurou saber por que ele tinha que levar o único filho dele. É difícil, não é? Às vezes Deus pede sacrifício, às vezes Deus pede a coisa que você mais gosta, às vezes Deus mexe na coisa que você mais adora. Claro que ele sabia que Abraão era um homem íntegro, que Abraão era um homem fiel. Então, porque ele quis mexer com Abraão, com a coisa que ele mais gostava, é porque ele tem que testar fé. E Abraão subiu. Imagina, irmão, eu posso voltar naquele tempo. Abraão subindo no Monte Moriá e com o seu filhinho Isaac, só que não tinha nenhum holocausto. Não sabia Isaac que seria ele. Ele só estava levando madeira e fogo. E quando ele chega lá em cima, o filho dele fala para ele: pai, mas cadê o cordeiro? E ele fala: Deus proverá o cordeiro. E depois disso, Deus testou a fé nele e ele passou por essa etapa de fé. E Deus fala na palavra dele que ele foi grandioso e extremamente abençoado. Depois de ser testado, depois de ser provado, Deus tem bênção. Sabe, vocês sabem a palavra, o que aconteceu com ele. A descendência dele foi maior que as estrelas do céu. A descendência dele foi maior do que a grande areia. Por isso esse é o preço de ser fiel. Quando você passa no teste, Deus tem bênção, Deus tem vitória. Mas tem muito crente que murmura. Quando ele vê uma provinha, ele quer voltar para trás, ele quer deixar de ir na casa de Deus. Irmão, placa não leva para o céu. Candolava súbia, candolava saia. Se placa fosse importante, estava dentro da igreja, não estava do lado de fora. O que leva a Deus, o que leva ao Senhor, o que leva a ter uma vida eterna é buscar a santidade. Mas como? Eu não sou santo, eu também não sou. Mas o pecado que outrora fazia, irmão, se eu pequei ontem, eu não posso continuar no erro. Porque não tem como Deus abençoar. Como que pode? Porque o diabo é acusador. O diabo vai acusar. Olha o que ele está fazendo. Você tem certeza que vai cumprir? Porque eu estou acostumada com isso, irmãos. As irmãs da minha igreja sempre vêm falar: ai, eu vou desistir de ir na igreja, porque o profeta falou, mas não acontece nada. E eu falo: irmã, você está vigiando. Irmã, você está jejuando. Irmã, você está fazendo esforço. Ai, eu não consigo. Eu falo: Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. E nesse último tempo, nós temos que falar a verdade.
No meio das provas, Jesus gosta, irmãos. Porque Deus me faz lembrar a história de Ana. Ana não tinha condição nenhuma de ser mãe. Ana não tinha condição nenhuma de gerar um filho. Mas o que ela fez? Ela colocou a fé dela em ação. Ela chorava. Mas ela não chorava pro vizinho. Ela reclamava. Mas ela não reclamava pro pai, pra mãe. Embora tivesse Penina, que sempre atormentava Ana. Mas ela usou sabedoria do alto. Ela foi ao santuário. E o sacerdote ali vendo ela chorando, que parecia que ela estava embriagada de tanto chorar. As lágrimas já não cabiam mais nela. Foi aí que Deus falou. Creio eu fazendo uma conjectura. E Deus falou ali, tem fé. A minha filha morreu. Ai, será que se Deus voltasse hoje, encontraria fé na terra? Mas tem aqueles crentes também, irmãos. Os crentes que são perseverantes. Os crentes que são, como a nossa irmã leu aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não renunciaram, que mesmo sabendo que ia passar pela fornalha, porque Deus não livrou ele antes, Deus podia. Deus é o dono de tudo. Deus é um Deus que não é ilimitado. Não é limitado, ele é ilimitado. Porque ele pode todas as coisas. Deus não podia tirar eles antes. Deus não podia não deixar eles passar na fornalha. Mas porque Deus permitiu, mais uma vez testando a fé dele. E não foi da fornalha que Deus livrou, mas foi na fornalha que Deus trabalhou. Foi na fornalha que Deus trabalhou. Eita Deus. E se você entrou no barco, irmão, esse barco significa Jesus. Eu falo nesta noite como profeta de Deus. Não deixa ele por nada. Porque Deus me mostra. Muitos corações entrou aqui pensando em desistir. Falando, Deus, eu não vejo a sua promessa. Deus, profetizaram para mim, mas eu não consigo alcançar a bênção. Ai, calabassoberibia. Deus manda falar. Se coloca na posição. A sua família está no vício. Tu está sendo humilhada. Tu sai para trabalhar e não quer mais voltar para tua casa. Deus manda falar para você. Se conserta que ele quer cumprir a promessa. Porque ele já usou vários vasos para falar que vai dar bênção. E a sua fé está se acabando. Tu está emborrecendo. Deus dá uma estratégia. Ai, endireita. Se coloca na posição que ele tem bênção. Ele é fiel. Ele é fiel. Se ele falou que ele vai cumprir, é porque ele vai cumprir. Irmãos, e o crente que permanece fiel. Porque em Hebreus 10:38 fala que o justo tem que viver na fé. E se ele recuar, irmãos, Deus não tem prazer na alma dele. Olha aí, olha como ficou problemático agora. Se você não tem fé, Deus não tem prazer em você. Se você pensar em voltar para trás, Deus não tem prazer na sua alma. Então, o que quer dizer com isso? Deus não tem compromisso com o covarde. Porque a gente tem que ser valente. Porque no mundo, nós fazíamos, nós bordávamos, nós íamos, nós voltávamos. E para Deus, porque nós não fazemos loucura para Ele. Você já fez alguma loucura para Deus? Porque pedir a coisa é fácil. Como Zaqueu subiu naquela árvore.
prostituta que era pecadora. Olha aí. A única coisa que separa nós do amor de Cristo é o pecado. Então Deus manda falar, se você não aguenta mais esse sofrimento, renuncie, irmãos, arrepende do seu pecado. Depois procura o pastor da igreja, porque não tem como ele abençoar você, porque nós somos imagem e criatura dele. Quando ele olha lá para o céu e vê se algum filhinho dele está passando mal, algum filhinho dele está triste, algum filhinho dele não consegue obter a bênção, ele se entristece também, porque nós somos a imagem dele. E o segredo é adorar em meio à crise. O segredo é adorar em meio à tempestade. Como já foi cantado aqui, ou questiona ou adora. E o profeta Abraão, em nenhum tempo ele murmurou. Ele subiu aquele monte e ele não reclamou. Quando você não reclama, quando tem um corinho que canta assim, quem chora para Deus tem resposta. E eu creio nesta palavra. Se você chora para Deus, você vai ter resposta. E eu agradeço a Ele grandemente esta oportunidade. Que Deus venha trabalhar mais ainda em cada coração. Mas não deixe o diabo roubar a palavra. Porque nos últimos tempos vão levar a preciosa palavra de nós. Não vai ter mais Bíblia. Então guarda a tua palavra no coração, para que não venha o inimigo e tire ela de você. E eu agradeço por chamar. Eu chamo a Thalia para cantar o corinho. Aleluia. Se alguém quiser oração, se alguém chegou aqui nesta noite, se alguém quer aceitar Jesus